para a nossa aula final, né? Redes industriais, como eu comentei para vocês. Eu preferi dar essa aula no modo online. E até para facilitar vocês nessa reta final de semestre e tudo mais. Então, vamos falar um pouquinho justamente sobre redes industriais. O que são redes industriais? São as redes justamente que fazem essa integração de equipamentos industriais, ok? E essa integração em todos os níveis. No nível de campo, no nível de sala de controle, nível sensores, nível transmissores, nível controladores e PLCs. Então, nós temos diversas redes que permeiam todo esse processo. Inclusive, redes voltadas para o meio industrial e também para o meio gerencial associado à rede industrial. Okay? Também é um meio de tomada de decisão. Ok? Então, só lembrando, qual que é o objetivo justamente de redes industriais? Principalmente, facilitar a instalação de equipamentos, claro, né, diagnósticos mais completos, né, monitorados, reconfiguração mais rápida, menor custo, preferencialmente que tenha o menor custo possível, né? Lembrando, redes industriais, tudo que é industrial, a gente está pensando em otimizar a mão de obra, otimizar o trabalho, otimizar os gastos também, ok? Aumentar a eficiência, melhorar o rendimento, né? Então, é importante que essas redes atendam esses quesitos também, ok? Importante aqui a gente começar pelo histórico. Então, primeiro, redes industriais, gente, não é uma coisa que data de tanto tempo, é relativamente bem recente. Assim, e sim, nós podemos considerar a década de 60 algo recente, tá? Onde justamente começamos com a transmissão analógica, que a gente tem conversado bastante, com exceção de volts, né? A gente trabalhava de 0 a 10 volts, era muito comum se trabalhar com isso. E hoje é muito mais comum, quando a gente se trata de tensão, de 1 a 5 VCC, de 1 a 5 volts. E 4 a 20 mA que permaneceu. Nessa época também havia a possibilidade do 0 a 20. Né? Mas como eu expliquei para vocês, já conversamos, não é tão viável mais utilizar essa rede de 0 a 5 e 0 a 20, ok? Então, tudo conectado diretamente, sensores conectados aos transmissores via cabo, transmissores diretamente aos controladores, controladores aos atuadores, e a conexão sendo pneumática, hidráulica ou eletrônica, principalmente nessa altura, pneumática e hidráulica, ok? A questão da conexão elétrica e eletrônica vai vir muito mais presente na década de 70. Na década de 70 a gente já começa a ter uma... Como que eu posso dizer isso? A transmissão que ele chama de digital, na verdade, não é a transmissão digital tal qual nós conhecemos hoje, né? Por favor. Ela é com a implementação de CLPs e controladores. Então, antes a gente não tinha esses elementos, a gente não implementava técnicas de controle. A partir da década de 70, sim, nós vamos implementar justamente esse tipo de equipamento de forma mais direta, ok? E aí sim a gente vai começar a utilizar CLPs primeiro. Controladores é uma coisa bem mais recente, década de 80, final de 80 para 90, talvez até mais 90 eu diria. E até isso começamos com os CLPs, ok? Por isso mesmo eu faço sempre questão de colocar lá uns tópicos do nosso seminário como o CLP, ok? Então, na década de 90, a gente já começa com o controlador. Então, nós não temos mais o controlador lógico programável, o CLP. Nós temos o CP, que é o controlador programável, que é o nosso controlador, é o CD600 que a gente fez nas práticas do laboratório. Okay? Aquele é o controlador que já é algo de mais da década de 90. Okay? Que aí vai gerenciar alarmes, implementar técnicas de controle mais apuradas, mais robustas. Temos placas de circuitos mais avançados, equipamentos mais computadorizados, né? Assim, temos uma evolução, um desenvolvimento de ferramentas mais robustas, inclusive, né? E aí a gente começa a ter uma rede de controladores que já dá precursão da rede que a gente chama de Field Bus, uma das mais importantes da Field Bus. Hoje as redes interligam, né, todos os dispositivos. Nós temos dispositivos inteligentes, nós temos dispositivos capazes de armazenar, de enviar mensagens, dispositivos que inclusive têm conexão Wi-Fi.
Sim, nós temos sensores e transmissores que têm essa habilidade e essa capacidade de realizar justamente a ligação Wi-Fi, por exemplo, ok? Rede sem fio, né? Então, aqui só para deixar bem separadas as nossas eras aqui, como eu falei para vocês, ó, pneumática barra hidráulica, né? Aqui, antes de 40, basicamente hidráulica, aqui pneumática, analógica, principalmente, deixa eu pegar aqui um apontador, analógica, digital, principalmente aqui na década de 70 e 80, e redes de campo agora, que são justamente essas que nós falamos, que nós vamos nos focar na aula, ok? Então, importante aqui sobre redes industriais. Cada dispositivo é ligado diretamente no CLP, antigamente era assim. Depois, começamos a ter dispositivos conectados em módulos em paralelo, né, diretamente a esse CLP, ou seja, eu conectava cada equipamento em cada entrada e em cada saída do CLP. Né? Aqui nesse caso, não sei se talvez não possa ter ficado tão claro, né? Para cada instrumento um CLP, ok? Então, cada dispositivo diretamente no CLP. Aqui, a gente já coloca uma rede em conexão aqui, em entradas e saídas, e já em paralelo. E aqui, nós temos conexão na rede, então nós fazemos uma rede de dispositivos e somente uma conexão no meu elemento. Então, eu passo toda essa linha de dados através dessa rede e isso tudo é transportado e chega num único ponto no meu CLP, um ponto de comunicação, ok? Diferente daqui, que é onde eu tinha elementos de entrada e de saída, ok? Não sei se ficou muito claro. Nós vamos caminhando aqui. Coloquei algumas imagens aqui para vocês, justamente para representar esse tipo de ligação. Aqui até nos anos 80, ligação em série com esses equipamentos. Aqui a gente começa o desenvolvimento desses equipamentos sendo ligados aí em uma rede de comunicação, mas em paralelo. E aqui a ligação, tudo conectado, sem necessariamente ser em paralelo, em série, mas tudo alimentado por uma única rede de informação. Aqui, ó, uma única rede alimentando todos esses equipamentos, né? Importante, né? Níveis hierárquicos aqui importante para a gente entender como que funcionam as redes industriais. Então, nós temos o nível de campo, que é rede de dispositivos de campo, que são aqueles que eu já expliquei para vocês. Sensores, transmissores, atuadores, elementos tipicamente de campo. Nível de controle, que são aqueles equipamentos principalmente atrelados à implementação de técnicas de controle, ok? Então, são justamente elementos onde nós temos aqui controladores, CLPs, aqueles elementos onde a gente vai implementar aquelas técnicas mesmo, ok? Que eu tanto falo para vocês, técnicas de controle diretamente, né? E nível de gerência, aqui a gente vai começar a trabalhar também com nível de gerência, por quê? Os dados industriais, advindos de medição, de monitoramento, vão servir não somente para tocar bem o processo, para, né, diminuir os custos, tornar mais eficiente o processo, tornar mais eficiente a forma de trabalho, maximizar os ganhos. Então, mas vai ser agora também um ponto de tomada de decisão, justamente para os níveis de gerência, de gerenciamento da planta. Então, nós temos também aqui uma rede industrial própria para níveis de gerência. Então, vou mostrar para vocês isso daqui também, ok? Sistemas digitais de controle distribuído, ok? Então, nós temos aqui troca de informações entre o que seria a planta, né, que é o campo e a sala de controle, e um sistema administrativo de tomada de decisão, ok? Então, eu mostro aqui para vocês o nível de campo, os elementos, o nível justamente de controle, né, que é a sala de controle, e o nível de gerenciamento aqui, ok? Importante isso. Só para ficar mais claro para vocês, eu gosto de ilustrar bastante, eu acho essas imagens bem relevantes, justamente aqui, ó, em campo, nós temos o que nós chamamos de instrumentação. Quando eu falo em instrumentação, gente, são aqueles instrumentos de campo, instrumentos de monitoramento e medição, sensores, transmissores, atuadores. A parte do controle é da sala de controle, CLPs e controladores. E aqui nós começamos a subir aqui degraus para operação e supervisão
da minha planta, gerenciamento e níveis mais altos de tomada de decisão, ok? Então, como eu disse para vocês, sensores e atuadores. Nível 1, dispositivos de controle, PLCs, controladores. Nível 2, sistemas de supervisão, onde a gente entra aqui justamente o SCADA. O SCADA é muito famoso nisso, é muito utilizado esse sistema de supervisão e aquisição de dados. Muito utilizado para monitoramento de sistemas, para coleta de dados, para tomada de decisão e também implementação de técnicas de controle, eu diria, tá? Gerenciamento da produção, temos, e pessoal, não temos um tipo de rede, isso é importante esse comentário. Nós não temos um tipo de rede industrial, nós temos várias redes distribuídas em níveis. Então, algumas redes industriais utilizadas para comunicação entre elementos de campo de instrumentação, sensores, transmissores, redes específicas para transmissores, redes específicas para controladores e CLPs, redes específicas, várias delas, para gerência, supervisão e tomada de decisão, ok? Então, eu vou apresentar várias. Isso é comum falar de várias formas de comunicação aqui, ok? Diferentes redes de comunicação. Armazenamento de dados, a gente já começa a subir no nível, né? Justamente porque aqui é o nível de gerência e organizacional, justamente de tomada de decisão, ok? Então, nós temos esse aqui, ó, que é o sistema de informação executivo, justamente para auxiliar essa tomada de decisão, ok? Partindo para os nomes, as principais redes, principalmente. No nível 0, o nível 0, lembrando de instrumentação, instrumentos de campo, nós temos Device Bus e Sensor Bus, ou seja, linguagens de comunicação próprias para sensores e atuadores e também para controladores, CLPs, aquisição de dados, ok? Field Bus, muito relacionado com dispositivos inteligentes. Por exemplo, nós temos, relembrando isso do laboratório, inclusive, né? Para quem faz o laboratório ou já fez, é bom relacionar. Nós trabalhamos com o protocolo HART, que é uma forma de comunicação, na verdade, é uma forma não utilizada de comunicação mais, mas para, como a gente viu, justamente realização de configuração de parâmetros e tudo mais dos equipamentos. Mas nós temos equipamentos Field Bus e Profibus, da mesma linha da SMAR, por exemplo. Então, nós temos, o que seriam dispositivos inteligentes? Nós temos transmissores inteligentes. Os transmissores que nós temos no laboratório são considerados transmissores inteligentes. Posicionadores de válvula inteligentes são equipamentos que nós já temos esse tipo de linguagem do tipo Field Bus atrelado a ele, ok? E o Data Bus no nível de supervisão, ok? Também muito aquisição de dados, armazenamento de dados, principalmente. O Sensor Bus, como aqui eu tenho a característica técnica dele, né? Sensores atuadores. Baixo custo, tem uma distância máxima de interligação de 200 metros, eu não posso ultrapassar isso, senão eu já não tenho uma comunicação efetiva, né? E eu tenho aqui, gente, só alguns dispositivos que se encaixam aqui em Device Bus, alguns que são somente Sensor Bus e outros somente Field Bus. Alguns têm interface, por quê? Porque nós temos PLCs, por exemplo, e controladores, né, os CPs aqui, ou PCs, justamente que trabalha com Device Bus e também temos em Field Bus, por isso, ok? E aqui, sensores e equipamentos que nós temos também Device Bus e Sensor Bus. Nós temos essa opção. A SMAR mesmo nos dá equipamentos com opção Field Bus e Profibus, dispositivos inteligentes, ok? Device Bus, aqui ele já aumenta essa transferência para 500 metros, já é um dispositivo mais para supervisão e gerência, ok? E também muito utilizado em CLPs, ok? Para aquisição de dado remota. Nós temos como exemplos de redes industriais justamente DeviceNet, o Modbus e o Profibus. Profibus muito utilizado, principalmente nesse caso. DeviceNet também, o Modbus nem tanto. Mas nós atende-se aqui ao aumento justamente dessa questão aqui da distância que aumentou
aqui entre uma forma de comunicação e outra. Fieldbus também. Profibus e Fieldbus são as mais utilizadas em geral. A distância que era de até 500 metros para Profibus salta para 10 km. Então, eu posso fazer uma rede de comunicação com até 10 km de extensão, ok? Opera com vários tipos de dados analógicos, digitais, programas, informações do usuário. Então, nós temos, isso aqui é muito importante, permite interligação em rede de múltiplos instrumentos, né, inteligentes diretamente no campo. Então, é uma linguagem bem robusta, ok? Então, Fieldbus Foundation, Profibus FMS. Eu coloquei aqui o HART, gente, porque ele permite essa ligação. Lógico, a gente não vai ter ligação de 10 km de HART. Mas em equipamentos antigos, a gente tinha esse tipo aqui. Hoje não mais, porque aqui o Fieldbus e o Profibus são muito mais robustos para isso. Alguns exemplos aqui, eu coloquei bastante ilustração para vocês verem algumas aplicações de redes industriais, ok? O Databus, ele é já uma evolução de ligação, porque ele já utiliza o cabo Ethernet, ok? Não se enganem, lá no nosso laboratório não é Ethernet, é falso Ethernet, ok? Ele só tem aquela aparência que parece ser de Ethernet, ok? Mas é muito utilizado aqui para sistemas de gestão, ok? Suportando um grande volume de dados, mas não tem uma eficiência tão grande porque ele tem uma transferência lenta de dados, ok? Importante isso aqui, modelos de comunicação. Nós temos dois estilos de configuração e de configuração de ligação. Acho que é o melhor termo, ok? O produtor-consumidor, onde o produtor ele vai justamente depositar um valor de transmissão. Esse valor vai ser transferido para a rede e o consumidor vai pegar esse valor e vai utilizar, ok? Então, assim, é como se eu jogasse, claro, um exemplo absurdo, né? Como se eu produzisse um dado, eu jogasse esse dado para a nuvem e ele ficasse lá, e quando eventualmente algum consumidor ligado a essa rede de comunicação, entenda-se consumidor, algum software de gestão, algum software de controlador, ele vai lá, acessa essa informação, pega e utiliza para, por exemplo, a tomada de decisão dele. Aqui não. No mestre-escravo, o escravo está lá na rede, mas ele não tem nenhum tipo de ação. Ele só responde quando um computador, que é o mestre da operação, responde ou pede alguma coisa, alguma ação. Okay? Ele está ali de modo mais inerte. Então, esse aqui eu coloquei justamente o que seria o esquema dessa ligação. Nós temos um PLC e ele vai fazendo esse questionamento a cada um. Então, eles não conseguem fazer leituras de dados na rede. Que a única pessoa que consegue... esse dado só é coletado se o PLC vir cá em cada um deles e coletar esse dado e perguntar por esse dado. Okay? Então, o mestre, nesse caso, é fixo e é apenas um mestre por rede, um computador mestre por rede. Esse aqui, peer-to-peer, exatamente é aquela que eu falei para vocês, que é justamente de produtor-consumidor. Então, não possui um mestre, né? E cada nó vai gerar mensagens para essa rede, cada nó vai gerar uma mensagem. E quando qualquer um dos outros nós que precisar desse dado, ele acessa a rede e consegue acessar esse dado, ok? Aqui, exemplos justamente de tipos de sensores, ok? O AS1, né? Muita gente fala ASI, mas é AS primeiro ou AS1. É um sensor de interface de um atuador. Consegue uma comunicação em até 10 metros. É utilizado no sistema mestre-escravo e é um mestre por rede, como eu falei para vocês. Um desenho aqui de como é o cabo de comunicação que é utilizado nessa forma de comunicação nessa rede industrial. E utilizado para interligar justamente sensores e atuadores. Percebam, redes industriais associadas a atuadores e sensores, aquelas com linguagem de instrumentação, de campo, em geral possuem um comprimento menor, até porque não se espera que o sensor fique tão longe do transmissor e o transmissor não tão longe
assim de um eventual controlador. Então, não tem necessidade de ter até 10 km de extensão de cabo. Esses cabos não vão utilizar isso, são cabos para equipamentos próximos, ligados, por exemplo, até transmissores, por exemplo. Importante que aqui todo o monitoramento do sistema é feito pelo mestre, né, o computador mestre, que vai solicitar as informações e fica monitorando continuamente a rede, procurando falhas e tudo mais, ok? Questionando cada ponto da rede, cada computador, que seria assim, então cada fornecedor, cada equipamento, no computador é incorreto, é cada equipamento, cada sensor conectado à rede, ok? Então, ó, cada um desses dispositivos tem endereço único de rede, devendo estar entre o endereço de 1 a 31, ok? Um exemplo para vocês aqui de conexão, ok? Eu vou deixar para vocês analisarem esses desenhos com mais calma e não vou me ater tanto a eles, mas é só a forma de conexão à rede para vocês entenderem, ok? Tanto esse quanto esse aqui também são elementos justamente de exemplo, ok? Então, uma requisição que como é que é feita essa requisição? Essa ordem, não é um pedido, não é uma ordem, né? Essa requisição de informação, como é que é lido pelo computador mestre? Então, eu sei que vocês já devem estar pensando, nossa, não, ela é eletrônica digital de novo, não. Mas é só um pouquinho, tá? Não, é só pra gente entender como é que funciona. Nós temos um bit que determina o começo da informação e um bit que determina o final da informação, ok? Então, nós temos justamente um bit de controle que vai justamente identificar o tipo de requisição, 0 para requisição de dados e 1 para chamadas de comando. Nós temos o endereço, justamente de qual computador, não é de qual computador, eu tenho essa mania, mas de qual equipamento que eu estou fazendo essa requisição. Essa minha requisição, essa minha instrução, essa minha requisição de dados, essa leitura, eu quero de qual equipamento. Eu entro com o endereço do equipamento, passo a minha informação do que eu quero, faço aqui um bit de paridade e aqui eu termino a minha informação, ok? É justamente aqui a configuração do meu sistema, tá? Então, isso que eu falei para vocês está bem transcrito aqui nesse slide, ok? Só para representar, não fiquem tranquilos, isso eu não vou ficar, assim, não tem necessidade de ficar decorando isso. Isso sempre tem nos manuais, mas é importante só para a gente saber como que é passada essa informação, ok? Essa questão de comunicação agora em redes industriais, agora é importante a gente saber justamente isso daqui, que é o endereço do meu equipamento, o bit inicial, o final, aqui é a informação que eu tenho o bit de paridade, ok? Então, aqui eu tenho a requisição e aqui eu tenho a resposta. Ambos aqui eu já tenho aqui o inicial, o final de paridade e a resposta dos dados, ok? Partindo aqui para uma outra rede industrial bastante utilizada, que é a rede CAN. Como que ela é... Primeiro, a gente tem que começar, antes de como é que ela funciona, ver justamente o histórico dela. Ela foi desenvolvida originalmente pela Bosch, né? Para integrar principalmente instrumentos inteligentes, ok? Principalmente naquela questão de eliminar fios. Gente, quanto mais fio, mais possibilidade de problema, mais possibilidade de mau contato, mais possibilidade de interferência e de problema. Então, a indústria sempre trabalhou nesse sentido justamente de diminuir essa quantidade de fios, ok? Então, objetivo, simplificação do cabeamento e aumentar a velocidade de comunicação. Também foi sempre o objetivo justamente do nosso sistema, dos nossos sistemas aqui, ok? Então, vários aqui a partir de 91, esse aqui, vários foram licenciados aqui para fabricação, ok?
mas tem um ponto ruim, tem uma menor imunidade a ruídos. Nada vem de graça, né, gente? Então, algumas características aqui. Produtor-consumidor, não é mestre-escravo, ok? Então, a informação é colocada na rede pelo produtor. E quando o consumidor necessita dessa informação, ele vai à rede e coleta essa informação, ok? Flexibilidade de configuração, a taxa de transmissão é mais rápida. Par trançado fibra ótica, então já é um meio de comunicação mais robusto, mais potente. Tem até 2048 endereços, então tem essa possibilidade de conexão de muitos equipamentos aqui, ok? Então já foi um passo bem adiante em relação a S1, ok? Aqui como eu coloquei a representação para vocês da rede anterior, eu quis colocar também essa questão dos bits de comunicação justamente aqui também, ok? Só para vocês entenderem como que funciona a transmissão de informação, mas é bem similar, ok? Temos um bit de início, um bit de final. Temos aqui o campo de dados, o campo de controle, o tamanho, ok? Mais uma vez, fiquem tranquilos em relação a isso, só para vocês entenderem como que é passada essa comunicação digital, ok? DeviceNet é utilizada muito para interligar equipamentos de campo, sensores, eventualmente se eu tiver algum controlador ou CLP em campo também, ok? Então, aqui já é a forma, como vocês podem ver, já não é uma forma de mestre-escravo. Aqui, justamente, nós temos aqui DeviceNet Foundation. Eu tenho a produção de informação, eu venho aqui e pego essa informação aqui na rede, ok? Até 64 nós, né? Não é 2048 endereços, como por exemplo da outra rede, por exemplo, mas aqui ainda assim tem as suas vantagens. É uma rede robusta para, principalmente se tratando para equipamentos de campo, bem robusta, inclusive. Ok? Características. Como para um equipamento de campo, essa é uma desvantagem, né? Apenas 6 metros. Nós vimos aí que algumas redes para campo tem até entre 100 e 500 metros. Essa aqui é somente 6 metros, principalmente de derivação. Importante aqui, resistor, terminador, nós precisamos de resistores aqui. Taxa de comunicação, ok? Barramento separado para alimentação, 24 volts. Não sei se vocês lembram, justamente o nosso controlador, a alimentação dele é em 24 volts, ok? Então, nós temos um protocolo similar a esse daqui, ok? Que é utilizado no nosso laboratório. Algumas características físicas aqui justamente de transmissão. Se eu tenho essas taxas de transmissão menores, quer dizer, eu consigo distâncias maiores. Quanto mais eu vou aumentando a taxa de transmissão, a minha distância diminui. Então, 6 metros é a taxa de transmissão máxima. Se eu quiser usufruir da máxima capacidade de transmissão daquela rede, vai ser somente 6 metros. Mas eu tenho aqui, eventualmente, a possibilidade de transmitir de uma forma mais lenta os meus dados, ok? O Modbus, que foi desenvolvido pela Schneider, principalmente, e que muitos desses, gente, quando eu falo que foram criados por essas indústrias, justamente por essas empresas, é porque justamente eles criaram e depois eles abriram a possibilidade do pessoal abrir mão da patente aí para o pessoal utilizar, ok? Até porque é negócio para eles, mas equipamentos utilizando a linguagem deles, né? É uma das soluções mais baratas em termos de rede a ser utilizada, né, em automação industrial, principalmente para uso de CLP, ok? É um dos mais antigos a ser utilizado, então é um dos primeiros aí que surgiram, ok? O Modbus é uma tecnologia que aí já é mestre-escravo e que possibilita até 247 pontos conectados a essa rede do mestre, ok?
foi a primeira que surgiu, ok, gente? Antigamente, o protocolo de comunicação era justamente, mas o que existia era o que existiam, os protocolos de comunicação que existiam eram mestre-escravo. Depois que a gente foi justamente caminhando em outros sentidos de comunicação, ok? Tipos de mensagem aqui, isso aqui é importante. Quando justamente o tipo de mensagem unicast e broadcast. Quando eu tenho uma mensagem do tipo unicast, nós temos aqui a solicitação para um único equipamento. Quando eu seleciono mais de um equipamento, ou todos os equipamentos conectados ali ao minha rede, não a rede mestre, mas o meu equipamento mestre, eu chamo de broadcast, ok? Tipo de comunicação. Aos protocolos aqui, o ASCII, né, que são os modos de transmissão de dados. Nós temos aqui a tabela de codificação do ASCII, né, que a gente sabe um pouco disso em eletrônica digital. E também a outra forma de comunicação aqui de RTU, ok? Então, eu envio caracteres hexadecimais e que são selecionados justamente durante a configuração dos parâmetros, ok? Aqui, as topologias físicas, para quem aí gosta de telecom, são justamente essas conexões, esses cabos, essas configurações de cabo aqui, ok? Um exemplo aí de como seria uma rede do tipo Modbus, ok? De equipamentos. Nós temos alguns tipos, né, como eu falei para vocês. Às vezes a gente tem ramificações dentro desses tipos de protocolos. Eu coloco os nomes mais usuais encontrados na indústria para vocês, mas nós podemos ter várias vertentes de comunicação, por assim dizer. Por exemplo, o Modbus, TCP/IP, né, justamente utilizado para supervisão e controle. Então, controladores, CPs, né, controladores programáveis, CLPs, controladores lógicos programáveis, ok? O Plus, ele tem uma velocidade maior, também é uma outra vertente do Modbus, já é mais utilizado para comunicação entre controladores e entre CLPs, ok? O cabo, a taxa de transmissão é diferente, a taxa de transmissão é bem alta, em torno de 1 mega por segundo, ok? O cabo é diferente, a forma de transmissão é diferente e muito mais eficiente em relação ao TCP/IP, ok? Essa aqui é aberta, essa aqui ela ainda está sob domínio da Schneider, ok? Essa aqui eles não abriram. Esperto, né? Abre a mais simples para o pessoal querer a mais eficiente depois e pagar. Tem ninguém bobo, né, gente? E o padrão, que é utilizado para CLPs aqui, entrada e saída de dados, conexão de instrumentos, ok? Redes menores. O único mestre e a velocidade. Enquanto o Plus ele permitia uma velocidade de comunicação de até 1 mega, aqui nós temos uma velocidade de comunicação aqui de 115, ok? kbps, então kilobytes, ok? Bem mais lenta. Aqui eu só coloco para vocês, deixo para vocês, quem gostar, quem quiser se aprofundar nessa questão da telecomunicação, dos protocolos de comunicação, justamente porque a gente falou que da linguagem de transmissão aqui, da forma de transmissão ASCII, isso aí é mais comum pra gente, né? A gente tem apesar da gente não ver muito no Cefet, né? Mas é mais próximo pra gente, a gente já ouviu falar da ASCII 2. Mas o formato de transmissão de dados também do tipo RTU, que eu citei em alguns slides anteriores, ok? Mas, gente, isso é para conhecimento, não tem que decorar, não tem que... É só para vocês entenderem como é que está rolando essa comunicação entre os equipamentos a nível de hardware, a nível de software, ok? Rede Profibus. Partindo aqui, é uma rede também relativamente antiga, né? Não tão antiga como... Não é a mais antiga, tá ali no meio do caminho. Foi aí, surgiu em 87, pelos alemães. Pode atuar em diversos níveis do processo industrial, tanto
nos controladores, processos, gerência, campo, ok? Nós temos equipamentos distribuídos, nós temos equipamentos que utilizam esse tipo de linguagem, tanto em campo, quanto de controle, quanto a nível de gerência, ok? E nós temos diversos tipos de configuração. Como eu falei para vocês, temos aqui justamente as nossas ramificações, ok? Profibus DP e Profibus FMS, descentralizado, e aqui mensagem de campo. Mais utilizado entre os protocolos, aí até 12 MB de capacidade de transmissão de dados. Custa menos, é eficiente, então por isso é mais utilizado. E aqui, esse daqui, utilizado principalmente para aplicações mais sofisticadas, ok? Em dispositivos inteligentes. Além disso, que esse aqui, ó, é o que é mais utilizado no nosso caso de instrumentação de processos industriais, ok? Que é o Process Automation. Então, dispositivos para automação de processos, e aí nós temos velocidade de 31 MB em geral, um par trançado, utilizado para comunicação entre os elementos. Profinet, Profsafe e Profdrive, apesar de não ter esse bus como sufixo do nome, também são do tipo Profibus. Aqui, considerando cabos Ethernet, comunicação CLP e controladores, dispositivos de segurança e dispositivos relacionados a controle, ok? Os cabos aqui, utilizados principalmente para caminho, né, conexão, transmissão desse tipo, o processo físico de transmissão desses dados, os cabos do tipo RS485, 485-IS e fibra ótica, né? É o mais empregado esse primeiro aqui, justamente par trançado, 12 MB. E aqui, esse aqui é o de 4 fios para áreas explosivas. Nós temos especificações físicas, dependendo das aplicações, para a utilização desse cabo. E dependendo também da linguagem, né? Da ramificação de linguagem utilizada justamente para esse dispositivo. Ok? Field Bus, partindo aqui para Field Bus. O Field Bus ele é aplicado principalmente, já é também considerando, tanto Profibus e Field Bus são as mais aplicadas para a gente de instrumentação, okay? De campo, processos industriais. Okay? Mas como nós temos diversas formas de comunicação, eu não posso ficar me atrelando só a elas também, porque eventualmente vocês podem ver em campo diversos tipos de ligação. Okay? Mas nós temos aqui processamento distribuído, diagnóstico avançado e redundância, ok? Nós temos aqui uma coisa importante, alguns comentários que eu tenho para fazer aqui. São comentários mais técnicos, tá, gente? Mas, muito, como eu disse para vocês, muito utilizados equipamentos de instrumentação e controles de plantas industriais, ok? Mas tem uma taxa de comunicação um pouco mais baixa, 31K, né? A gente estava falando aí de taxa de comunicação na faixa de 30 MB, nós temos aqui na faixa de 30K, ok? Temos aqui também, em casos especiais, mas essa aqui não é tão utilizada, tá, gente? Essa aqui que é a mais empregada, em geral. Aqui, essa aqui de 100 MB não é tão utilizada assim, ok? Essa integração de alta velocidade em casos muito especiais, muito peculiares, ok? Principais características utilizadas aqui por eles, né? Isso aqui é o mais importante. Interface padronizada entre os equipamentos, ok? Uso desses cabos aqui. Isso daqui, ponto de segurança, é importante, ok? Nós temos cabos específicos voltados principalmente para áreas, principalmente que eu tenho aqui compostos inflamáveis, ok? Comunicação pelo mesmo par de fios, menos fios, ok? Importante. Esse daqui a gente já conhece, né? Do laboratório, bastante utilizado, principalmente para questão de manutenção, não para comunicação entre equipamentos, né? Relembrando aqui, o protocolo HART, ele começou aqui a partir de 90, tornou-se um padrão aberto, mas ele foi criado em 89, ok?
meados e para o final da década de 90, né? Como eu disse para você, relembrando aqui, ele era um protocolo de comunicação digital, um dos primeiros, onde eu transmitia informações digitais através de bits no mesmo cabo de alimentação desses dispositivos, utilizando frequências diferentes, de 2.200 e 1.100 Hz, para essa transmissão de dados de baixo e alto, né? 0 e 1, ok? A gente viu bastante dele no laboratório. Mas eu não falo para vocês esses dados aqui, que são dados mais físicos mesmo, né? Par trançado, taxa de transmissão aqui é 1.200 bits ou 1,2 bits, ok? Então, e o método aqui é mestre-escravo. Uma coisa que eu não falei para vocês, né? Eu tenho um computador central que faz essa requisição desses dados, ok? Características aqui, como eu falei para vocês, né? Eu já me adiantei porque a gente viu isso no laboratório, são uma das nossas primeiras aulas. HART, o Frequency Shift Key, FSK, isso aí nas aulas aí de telecom a gente costuma ver, de modulação principalmente. E aqui importante, né? Comunicação bidirecional, isso a gente já viu, né? A gente viu que o protocolo HART ele fica fazendo monitoramento. Ele pergunta para o equipamento e também ele pergunta para o equipamento e manda sinal para o equipamento também, né? Há uma comunicação, quando eu digito alguma coisa, eu mando a informação. Mas eu também faço uma requisição do que está ali justamente configurado naquele dispositivo. Agora vocês faz sentido ser mestre escravo, na verdade, relembrando aí as nossas aulas. Ok? Aqui é a distância máxima de utilização do protocolo HART. Claro, gente, isso pensando quando o protocolo HART era um meio de conexão entre os equipamentos. Hoje ele é utilizado meramente para manutenção, então não tem ligações extensas, né? Como a gente falou muito em sala de aula. Mas quando ele era utilizado para forma de comunicação, de interligação de equipamento, nós tínhamos essa possibilidade de até 3 km de conexão, ok? Passando para o Ethernet, mas é um cabo Ethernet, não no nosso, pensando no nosso cabo Ethernet, tá, gente? É um cabo Ethernet específico para justamente para a rede industrial, né? É utilizado em uma gama de aplicações, mas é um cabo diferente com características diferentes, ok? A vantagem é que é o baixo custo, é uma tecnologia que a gente usa bastante ainda mais hoje em dia. Alta velocidade, atualização constante, facilidade de instalação, porque nós temos hoje todos os equipamentos já habilitados para isso, ok? É uma tecnologia relativamente barata, ok? Elevado fluxo de informações, consegue prover diagnóstico remotamente, fazer esse link. Um exemplo aqui desse nível de conexão, nível de campo, controle e nível de planta, principalmente supervisão e gerência aqui. Tem algumas redes, essa aqui a gente tem bastante, que é uma mistura de rede de campo e rede Ethernet, nível de gerência. Ele permeia aqui, né, vários tipos de níveis, ok? Às vezes de modo híbrido, alguns são só modo Ethernet, outros misturam a internet com outras formas de comunicação também. Ok? Aqui eu coloquei para vocês algumas, principalmente aqui, algumas das linguagens de comunicação que a gente colocou aqui, principalmente Ethernet, Profinet, Ethernet, TP, alguns níveis importantes aqui, justamente, e algumas organizações com algumas linguagens que a gente não falou aqui, ok? Então, mas que se encaixam aí dentro das ramificações das linguagens que a gente abordou, ok? Fiquem tranquilos, isso é só para vocês saberem que existem outras formas que a gente não conseguiu ver aqui, ok? Uma observação importante sobre o Profinet, ok? Que ele tem origem justamente uma derivação do Profibus, ok? Tá ainda em desenvolvimento, por isso que eu também não tenho como falar para vocês ainda, é algo que está sendo
trabalhado, melhorado, mas a ideia é justamente integrar equipamentos mistos que tenham Profibus e Ethernet, ok? Utilizando as tecnologias implantadas e fazer essa comunicação, melhorar essa comunicação entre essas duas redes, que eventualmente é muito comum ter numa mesma planta os dois tipos de comunicação para determinados equipamentos Profibus, para outros equipamentos Ethernet. Então seria uma forma de fazer um link melhor entre essas duas formas de comunicação, ok? Também essa daqui é do tipo Field Bus, também está em desenvolvimento, ok? Eu não vi, sinceramente, implementado ainda em nenhum lugar. As demais eu ainda vi um lugar ou outro que tem implementação. Mas tem com base também aí justamente a Field Bus, mesma forma de comunicação, ok? Então, como meio físico aqui, elas estão aptas a utilizar, né, qualquer padrão descrito para padrão de telecomunicação do tipo Ethernet. Mas ainda tem esse problema aqui na questão de não se poder ainda ser aplicada a qualquer tipo de meio. Gente, isso é muito complicado, porque por mais que a gente queira eventualmente instalar uma rede industrial mais eficiente, por vezes nós temos que pensar nos meios por onde essa rede vai percorrer e a gente não pode instalar, justamente por conta dessa questão da periculosidade atrelada ao ambiente, ok? Então a gente tem que pensar tudo nisso tudo quando a gente está pensando em redes de comunicação, redes industriais, ok? Pessoal, eu encerro por aqui, ok? Lembrando, essa aqui nossa matéria da prova vai até aqui. Ela tá disponível. Eu já deixei disponível esse material lá no nosso tópico. O conteúdo da prova também tá lá no SIGA, ok? Discriminado lá no nosso tópico de aula referente à prova. E desejo a vocês aí um excelente estudo. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou à disposição. Então, por e-mail, presencialmente, manda e-mails. Apesar da loucura do final do semestre, com muitos TCCs, eu respondo, eu juro. Então, é isso. Bons estudos para vocês.